Então, uma escola que tem cineclube, ela é incentivada a partilhar o seu acervo com as escolas vizinhas, a realizar sessões de exibição e convidar escolas do entorno. Os seminários que a gente oferece, os encontros, as idas ao cinema, a gente não restringe apenas aos professores das escolas com cineclube, a gente põe para a rede toda. Então, são formas de você ir ampliando para além. Os festivais também, a gente sempre coloca as escolas que estão no cineclube, mas também contempla escolas que não estão no cineclube ainda, para que essas escolas possam começar a trabalhar. E aí, já dando um caminho para vocês também nessa reflexão, é que a gente começou com 50 escolas, escolhendo essas escolas, né? Eram escolas que eram, no nosso caso, escolas polo do trabalho que a gente realiza, que a gente tem salas de leitura polo. Então, essas escolas já têm um trabalho de multiplicar para as outras as referências, as diretrizes de trabalho, as práticas, e trazer para a gente o que elas também percebem nas escolas parceiras. Então, a gente, vamos botar o cineclube nas escolas polo, que eram 30 escolas. E vamos colocar o cineclube nas escolas que já fazem produção audiovisual, porque muito antes disso já tinha escola fazendo filme, discutindo, tendo oficina de vídeo. Então, a gente escolheu mais 20 dessas escolas para fazer parte dessas 50 escolas iniciais. E elas continuam até hoje. Depois, a gente foi ampliando à medida que a política pública da rede ia também se ampliando, né? Então, em 2009, entramos numa nova gestão lá na secretaria, e aí a secretária, na época, que era a Cláudia Costin, criou um projeto chamado Escolas do Amanhã. Então, eram 150 escolas em áreas de risco social na cidade, vulneráveis, que deveriam passar a ter horário integral, mais apoio, uma rede de articulação, todas aquelas coisas desses projetos que começam com toda a pompa e circunstância. Aí, horário integral, escola em área vulnerável, eu falei, vamos levar o cineclube, né, para essas escolas. Colocamos 150 novas escolas, passamos a 200 escolas. Aí, no ano seguinte, um outro projeto com as escolas para os jovens, a escola do segundo segmento. Como fazer uma escola para o jovem que dialoga com essa questão da juventude? Aí surgiu a ideia de criar a concepção de ginásio carioca. Então, todas as escolas de segundo segmento da rede passariam a funcionar nesse modelo dessas escolas experimentais que eram os ginásios cariocas. Aí nós colocamos o cineclube nos ginásios cariocas. E fomos crescendo assim, até hoje chegar a essas 254. Nós temos também uma escola que foi criada, uma escola de formação de professores da rede municipal, que fica num prédio histórico, tombado, e que é um lugar de formação permanente da rede municipal e até de professores que querem fazer concurso para a rede. Uma das etapas de seleção é passar por essa escola e ter algumas palestras sobre o que a rede tem. E a gente está com o cineclube lá na formação. E essa escola vai receber agora, a gente já conta 254, que já está contando com ela, vai receber uma sala de cineclube lá. Então, esse foi o começo do processo. Mas no desenrolar, a gente foi ver o seguinte, que o legal é quando a escola quer fazer parte do projeto, e não quando a gente define qual é a escola que vai ser. Então, de agora para frente, a gente tem trabalhado com adesão. Então, a gente quer crescer para as 1000 escolas, mas a gente não quer que esse crescimento seja imposto por nós. Ele vai acontecer, como tem acontecido, das escolas verem as outras escolas participando e dizer, eu quero participar também. Como é que eu faço para entrar nesse projeto? Achei interessante, eu fiz o curso, mas a minha escola ainda não é, quero entrar. E a gente está trabalhando com essa discussão, que também é muito interessante de avaliar no ponto de vista das políticas públicas, né? Geralmente a coisa chega pronta para a escola. E a gente quer construir com a escola. Então, o projeto, ele tem 3 linhas grandes de ação, 3 principais. A primeira é equipamento e acervo. Então, a escola recebe um kit básico de equipamento para exibição e para produção audiovisual. E, além do equipamento, um acervo de filmes e de livros. E aí começam as pedras no caminho. Porque eu não posso pegar um filme, comprar e ficar exibindo, né, indiscriminadamente como uma rede pública. Né? Como professor, a gente até historicamente faz isso. Vai lá na loja, pega, alguém tem um filme, leva para a minha sala e tal. Mas como instituição, a gente não pode fazer isso porque há a questão
do direito de exibição, uma taxa que a gente, a princípio, teria que pagar a cada 2 anos para fazer a exibição de filmes, exibição pública de filmes. Isso é lei, né? E aí, muitos cineclubes também, fora da rede, né? Cineclubes que a gente tem parceria, Mate com Angu, Cine Santa, Cinema Subúrbio em Transe, vários outros cineclubes, mesmo da Associação de Cineclubes, já sinalizavam isso para a gente. Olha, cuidado, vocês têm que pensar nisso, como é que é o cinema. Então, cada filme que a gente tem no acervo, ele só entra para o cineclube após uma negociação com quem tem o direito de distribuição. E a gente faz uma negociação de preço. E aí a gente diz, olha, a gente quer exibição, esse filme vai passar a ser da escola, a ser da rede municipal. E ela vai exibir quantas vezes ela desejar. E a gente não pode ficar pagando a cada 2 anos uma taxa, porque isso não dá sustentabilidade ao projeto. Eu não posso passar essa conta para uma outra gestão, eu não vou estar lá para sempre. Então, não é justo que a gente faça um projeto que a gente sabe que daqui a pouco entra uma pessoa e diz, não quero pagar isso, ele não vai poder manter o projeto. Então, as pessoas com as quais a gente negocia cada filme, elas assinam um termo liberando a gente para essa exibição irrestrita nas escolas, obviamente, sem fins lucrativos, obviamente, e a gente agrega isso um valor na compra desse filme. Essa é a negociação que a gente tem feito até aqui. Um outro eixo, a formação dos professores e alunos. Aí depois eu falo um pouquinho. E o último eixo, que é o próprio cineclube em ação. Como é que ele funciona dentro da escola, como é que a gente articula essa ação ao projeto político-pedagógico da escola e como essas ações se manifestam. A gente tem vários projetos, vou mostrar alguns deles aqui para vocês, mas eles envolvem variavelmente. Óbvio, primeiro, as sessões de cinema na escola, mas também a ida da escola ao cinema, que a gente acha que nada substitui a experiência da sala escura, do menino ir ao cinema, ver como é essa coisa, né, de ir ao cinema. Envolve também a produção, que é o grande fetiche, a escola às vezes quer entrar no cineclube para fazer filme. A gente quer fazer filme. E aí a gente mostra que não é, né, bem assim. E a exibição dos filmes e participação nas mostras e festivais. Então, só para dar uma pincelada rápida, né, hoje a gente tem 151 títulos, entre curtas, médias e longas metragens. A gente compra os filmes para o acervo das escolas e também reproduz filmes produzidos por alunos e professores para o acervo. Professor, uma interrupçãozinha. Diga. Queria perguntar ao público se algum desses 4 filmes aí alguém conhece. Mas tem que... Ali, ó. Narradores de Javé. Língua, Vidas em Português, e só 10% é mentira, que eu botei ali em homenagem ao nosso querido Manuel de Barros, que nos deixou há pouco tempo, né? O tempo está acabando. 40, vai. Eu vou só passar muito rapidamente agora para poder fechar com vocês. Bom, isso é uma amostra do que a gente tem. Ali vocês vão ver o terceiro, Alma Suburbana, é o primeiro longa-metragem feito por professores e alunos da rede, que foi premiado em alguns festivais por aí, e que, na verdade, a gente tratou, reproduziu e fez toda essa apresentação para todo o acervo das escolas também da rede. Então, a gente também reproduz. Os filmes que eles fazem, que vão para os festivais, Festival do Rio, Anima Mundi, a gente também tem DVDs com essa coletânea e compartilha essa produção entre as escolas, né, convivendo com os filmes também produzidos comercialmente. Com relação aos livros, a gente já tem hoje 68 títulos abordando questões diversificadas, imagem, fotografia, até o Mestre Ignorante, que a Inês citou, está aqui entre os livros do acervo, o livro inaugural, que a gente começou a trabalhar a formação com ele, que é o Cinema e Educação, da professora Rosália Duarte, e eles envolvem todas essas temáticas ligadas ao campo de conhecimento. Então, vou passar muito rapidamente, porque meu tempo já era, só para vocês terem uma ideia. Então, na formação, a gente tem buscado estabelecer parcerias com os próprios professores da rede, que já atuavam nessa área de produção audiovisual,
né? Alguns são, inclusive, profissionais dessa área fora da rede. A gente tem a Multirio, que é uma empresa de produção de materiais impressos, digitais e audiovisuais para a rede. A gente veicula uma programação pela televisão, no canal 26 da NET e no canal na Band Rio. E a Multirio é uma empresa da prefeitura ligada à educação para a produção de programas de TV para professores, compra séries internacionais e exibe na programação, enfim, a Multirio nos ajuda e foi ela que também... depois eu vou mostrar que está aqui na sequência do slide, não vou interromper agora. Então, a gente tem pensado, né, nessa formação com esses professores e com os nossos interlocutores, o Cineduc, né, os parceiros que a gente tem para pensar e fazer juntos essa trajetória da formação. Então, a universidade, né, agora a gente está discutindo com a PUC também um curso de extensão para os professores da rede. Então, basicamente, o nosso modelo de formação, a cada ano ele tem uma cara que vai se aperfeiçoando, vai se moldando as possibilidades daquele momento. Mas, invariavelmente, passa por esse modelo. Um módulo básico, no qual a gente fala do projeto, como é que funciona o projeto, como é que é isso na escola, por que o nome Cineclube, a história, né, que levou a essa produção. Um nível intermediário, onde a gente já fala mais da história do cinema, a história do movimento cineclubista no Brasil, algumas linhas, né, de produção do audiovisual e do cinema para fazer essa distinção para eles. E um módulo avançado que vai mais na direção da produção, para que eles se apropriem também desses modos de fazer. Para nós, a sessão cineclubista, fazer sessões cineclubistas para os professores também é formação, porque o professor precisa ter repertório para trabalhar com o aluno. Não é que eu vou trabalhar com cinema se eu não conheço cinema, se eu não tenho repertório. Então, a gente tem uma parceria que o Cineduc nos introduziu nessa parceria de fazer sessões para os professores no espaço da cidade. A gente tem o curso básico de animação na área de produção de animação com o pessoal do Animamundi, que é um projeto de mais de 12 anos na rede, então é o braço de animação do projeto Cineclube. E a gente teve uma parceria chamada Intervalo, que é um trabalho com o Instituto Desiderata, o Festival do Rio, o Cineduc e a Escola de Formação de Professores. Nós nos juntamos para pensar uma formação ao longo do ano, através de seminários, workshops, exibições de filmes. Então, a gente começou a fazer com os professores das escolas de Cineclube o planejamento de uma sessão cineclubista. E aí nós fomos para os cinemas da cidade, para as lonas culturais, que a gente tem esse espaço lá, para organizar com os professores e com os alunos das escolas essas sessões. E esse foi um momento de aprendizado também, porque a gente fala, exibe o filme na escola, mas exibe, como é que eu faço? O que eu faço depois? Como é que é? Então a gente começou a fazer junto, para pensar como qualificar essa exibição, como trazer, né, para a escola essas discussões. Então, no que se refere à formação, a gente tem algumas publicações, eu trouxe aqui para mostrar para vocês, o Escola Entre Mídias, esse laranjinha, que é o terceiro volume de uma série produzida pela Multirio. E nesse terceiro eu deixei até com a Inês e ele está disponível para download. Vocês têm acesso aqui nesse site da Multirio, na Mediateca da Multirio, todos esses materiais. E todos os programas que a gente fez de televisão, que passam na TV aberta e o professor recebe DVD na escola. Então, no capítulo 2 desse fascículo laranjinha, a gente tem a descrição do nosso projeto, como é um passo a passo, como é que funciona, o que eu faço antes da exibição, depois da exibição, durante a exibição, quais sugestões. A escola tem rádio, então por que a rádio da escola não está articulada com o Cineclube? A escola tem blog, tem site, como é que ela faz? Ela tem um canal de televisão interno, ela não pode, né, ajudar a fazer matérias, entrevistas, então como é que a gente articula a potência que a escola já tem para linkar com essa experiência, para não ser uma experiência à parte dentro da escola, né? E aí a gente vem trabalhando nessa produção. Esse fascículo ali preto, por trás da cena, ele é um fascículo que acompanha uma das séries televisivas que a gente tem usado na formação. Então tem 3 séries, uma que é tela aberta,
que aí um jornalista recebe um cineasta ou um professor da área para comentar animações nacionais, curta-metragens universitários e produção das escolas. Então, é a gente pensando no que a gente está fazendo e discutindo com outras pessoas. Esses programas também estão disponíveis no portal da Multirio para vocês acessarem e assistirem. Cada programa desse, né, aí tem o Entre Mídias e tem o Por Trás da Cena, que são séries que falam mais da linguagem audiovisual propriamente, né? Então, falam de iluminação, de som, de cenário, de roteiro e tal. Então, cada programa de televisão dessa série tem um fascículo que acompanha um texto de apoio e os programas vão para a escola nesse kit. Então, a escola recebe nesse kit que não tem internet, a internet não está funcionando, a televisão pifou, não sei o quê. Então tá bom, leva o DVD e assiste. Não consegui ver na televisão, passou na quinta-feira, 2 horas da tarde, eu estava dando aula. Tá bom, o programa está aqui para você usar se você quiser, para você assistir, levar para casa, usar com os alunos ou não, usar com os pais, usar com os outros professores. Então há um conjunto de materiais que estão sendo produzidos e que, como são várias pessoas trabalhando nessa produção, eles têm caminhos que vão seguindo e a gente vai se juntando. Às vezes a gente questiona, a gente briga com o material que a gente mesmo produziu, a gente fala, mas vamos ver, isso aqui pode ser diferente, e a gente vai aperfeiçoando nesse processo. Nada disso é dado, pronto, concreto, produto final. É sempre processo. Às vezes o programa vai para a escola, o professor na escola ele fala, está faltando um negócio aí. Então, a gente também aprende com os próprios professores. No nosso texto do Entre Mídias, esse foi um exemplo muito claro disso, né? Um professor falou para a gente assim, olha só, vocês estão falando do filme, a escola recebe o filme, mas para onde esse filme vai dentro da escola? Ele fica guardado com quem? Quem tem a chave do cofre? Né? Que é assim, quem é o dono do cineclube? Então, a gente tem um modelo que eu vou terminar aqui com vocês, falando dele, mas que diz o seguinte... ele está seguindo, Seguiu. A gente tem um modelo que é o seguinte, o filme chega para a escola, aí era uma briga. Eu vou usar na sala de aula esse filme. Aí o professor articulador do cineclube fala assim, não vou usar não. Não vai usar não, que ele é do cineclube, sou eu que vou exibir. Aí ficava a briga de quem era o DVD do filme que chegava na escola. Aí a gente aprendeu com o professor o seguinte, ele disse, na nossa escola a gente resolveu isso dessa seguinte maneira. O filme chegou para a escola, então ele vai estrear no cineclube. Depois ele vai fazer carreira nas salas de aula. Então, depois que ele estreou no cineclube, o professor pode usar quantas vezes quiser. E aí se resolveu o problema. E isso foi para o texto do projeto, como uma diretriz do projeto para todo mundo. Então, assim, a gente vai aprendendo no processo com os colegas. Então, a gente também tem parcerias de formação nos festivais. Os próprios festivais oferecem, aqui eu botei alguns exemplos do que aconteceu já esse ano, de workshop, masterclass, às vezes traz um diretor, no Festival do Rio, a gente teve com o Jorge Furtado, trouxe para aqui, e agora a gente vai fechar o ano com ele também. Então, com relação à formação, é por aí que a gente tem caminhado. O cineclube em ação, como é que a coisa acontece lá na escola, como é que eu posso retratar rapidamente para vocês, que eu já estou penalizada aqui, que meu tempo já era. Eu vou tentar correr mais uns 10 minutos, talvez, não sei. Será? Eu acho que a gente podia, talvez, não sei, dependendo do que você está querendo mostrar, porque, por exemplo, ao final da fala, da discussão, eu estava querendo apresentar, por exemplo, o nosso site, que não era exatamente aquele que você viu, quer dizer, porque está no ar esse. Então, ótimo. Nós estamos justamente mudando, assim, então a gente vai mostrar a cara nova e algumas coisas que a gente está incluindo. Se for só algum tipo de atividade que você possa mostrar depois, a gente pode mostrar. Tá. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar rapidamente aqui sobre as orientações que a gente dá e vou nos desafios que a gente tem, porque eu acho que a gente tem que partilhar também o que não é legal, o que está sendo problemático para a gente, o que é ponto ainda de discussão, que eu acho que isso enriquece também a nossa reflexão. Basicamente, o Cineclube em Ação envolve a sessão cineclubista, que não é qualquer coisa. Tem alguma dinâmica que a gente pode pensar para organizar essa sessão. O professor não pode exibir o filme sem ter visto o filme antes, sem conhecer o filme. Ele se prepara.
Uma outra coisa importante, não é só o professor que define a sessão, que deve definir o que vai ser exibido. Ele deve contar com outros parceiros na escola, outros professores e alunos, porque a gente investe muito na questão do protagonismo dos alunos nesse processo, para que eles também organizem sessões, eles também façam contatos com os professores. Professor, a gente vai exibir um filme e tal, você não quer participar de um debate aqui no final com a gente? Para falar o que o senhor acha, o que o senhor viu, né, o que tem lá. Então, a gente aposta muito nisso, e a sessão cineclubista, então, ela tem um antes, um durante e um depois, que precisa ser pensado, ser refletido. Então, nesses materiais, vocês vão ver o que eu trouxe aqui nessa organização. Então, para organizar, quando veio a lei, o que a gente pensou? Bom, minimamente, a gente antes trabalhava assim, cada escola tem que fazer, no mínimo, uma sessão por mês, porque a gente sabia que isso era uma coisa execuível. Não adianta a gente querer fazer o ideal e ele não acontecer. Vamos trabalhar assim, uma sessão por mês. E olha, eu vou dizer para vocês, de 80% a 90% das escolas fazem muito mais do que uma sessão por mês. Se eu chegasse dizendo, vai fazer 50 sessões, todo mundo ia falar, não posso, não tenho, não quero, eu falo, faz uma. Aí todo mundo faz, ó, fiz 10, fiz 5, fiz uma a cada quinzena, tem uma regularidade semanal. É assim que você vai conquistando e fazendo um trabalho de verdade, de baixo para cima, e não como uma imposição, né? Há um planejamento coletivo dessas sessões e existem relatórios mensais, que também não é só exibir e foi embora. O professor articulador do projeto na escola, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 5, é a escola que decide quantos são articuladores do projeto, junto com os alunos monitores do projeto. Vejam lá, quantas sessões realizamos esse mês? Qual foi a turma que mais assistiu? Quem não assistiu? Quem você localiza? Aquele professor que nunca vai, aquele aluno que nunca quer, aquela escola que nunca participa. Então você registra para garantir também um olhar sobre o que você está realizando, porque a memória não guarda tudo. E aí a gente trabalha a criação da identidade audiovisual, a identidade visual do cineclube. Isso é uma logo de um cineclube que uma escola criou. Cinema da Vida. Aí botaram lá os bonequinhos em volta da terra, né? Cerca Viva, por causa do nome que eles têm lá na comunidade, e é a do CIEP 1º de Maio, fica numa área bem pobre da nossa cidade. Aí eles criam cartazes da sessão, aqui vocês estão vendo os monitores com camisetas, aquela ali é a versão branca da camiseta, é a primeira camiseta que a gente fez. Ali os cartazes chamando os colegas para a sessão. Então há todo um entorno dentro da escola que envolve o trabalho dos alunos para essa sessão. Não é só sentar e exibir o filme, né? Há uma preparação, há uma divulgação. E aí nessa escola aqui, eles criaram uma sala, que eles chamaram Sala Cine Grande Espetáculo. E aí os monitores têm uma viseira, tudo eles criaram isso aí, com a professora, e fizeram essa sala, e eles têm um ingresso, os meninos vão assistir, aí tem um ingresso, aí tem um menino que fica com um furador na porta, você entra e tica assim o ingresso, sabe? Vai fazendo todo aquele ritual para assistir o cinema na escola. É muito engraçado. Tem um vídeo, inclusive, de uma sessão deles, a menina dinamizando a discussão. Então, a sala escura na escola pode ser qualquer sala. A escola, né, pode ter um auditório de última geração, mas pode ter uma salinha que ela vai lá. O que é importante é trazer alguma ambiência dessa sala escura para esse momento da exibição. Isso é importante. E aí essa é uma das professoras que a gente tem, que é mais atuante, ela colocou lá num texto, ela disse assim, vai aí uma dica para quem quer incrementar o espaço de sua escola. Usei TNT preto nos murais e colei cartazes dos filmes da Multirio. Depois eu vou colocar fotos de produções de filmes da nossa escola. Então, eles vão compartilhando essas dicas de como fazer. Aqui numa escola, a posse dos alunos monitores do cineclube. Então, faz todo um ritual, uma pompa, né? O que esses meninos vão fazer durante o processo. Essa é da Escola Aníbal Freire. Aqui, algumas questões sobre o que se faz depois da sessão. Então, vou passar muito rapidamente. A ida aos cinemas, que eu disse a vocês, que é uma forma de ampliar também o repertório de acervo, de valorizar a produção desses meninos, porque muitos desses festivais que tem lá exibem os filmes produzidos pelos alunos. A gente tem a parceria com vários festivais, vou ter aqui para vocês terem uma ideia, a gente tem essa sorte de ter na cidade, né, essa profusão, então a gente tem muitas parcerias, tá aí algumas delas.
e alguns fora da cidade, como esse de baixo aqui, que é o Festival de Barra Mansa, que a gente também participou. Estive lá esse ano levando a nossa experiência. A ida aos cinemas, então a gente teve até outubro 8.700 crianças indo ao cinema e 350 professores nas ações que nós realizamos. E a gente destaca esse projeto do Cineclube Educação, que é a parceria que a gente tem com o Cineduc, que faz essas sessões também para professores e para alunos, né, com alguns materiais que são distribuídos dentro daquela produção que o Cineduc realiza. Aqui alguns cartazes para vocês terem ideia de ações que a gente faz também, que para nós são ações de formação, de repertório, de ampliação do olhar, né? Esse filme que foi recém-lançado aí nos festivais, a gente levou o diretor para conversar com os professores e vamos fechar o ano agora com o Jorge Furtado, que vai ter uma amostra dele na Caixa Econômica Federal, o Espaço Cultural da Caixa, e aí nós fizemos uma parceria com ele para que ele converse com os professores e a gente encerre o nosso ano. Então, alguns recortes aqui que eu vou pular um pouco. Com relação à produção, apenas destacar que a gente teve nesse ano alguns filmes de alunos produzidos, né, nas escolas e levados para os festivais. Aqui alguns blogs de escola, vocês vão achar na internet, filmes de escola também. Nesse primeiro blog aqui, o núcleo da escola Narcisa Malha, que se chama Narcisa Vídeos, por isso é NV Guaratiba. Ele tem todos os filmes produzidos pela escola no blog e está ajudando os outros colegas a fazer os seus blogs. E aí eu queria encerrar falando para vocês dos nossos desafios, introduzindo aqui uma fala da professora Rosália, que eu não podia deixar de citá-la, porque ela também é inspiradora do nosso projeto. O cinema de cada um não interfere apenas no modo como vemos os filmes, afeta também o modo como vemos e interpretamos a realidade e como compreendemos as experiências e idiosincrasias humanas. Por isso, a meu ver, é também tarefa dos cineclubistas apresentar aos aprendizes de cinema obras com alto potencial afetivo, de afetar, né? Capazes de impregnar de beleza, delicadeza, sensibilidade e alteridade o cinema de cada um deles. Porque é importante saber o que esses meninos veem, como veem, de que modo veem, que repertório eles trazem, né? A arte é linguagem e há diferenças significativas nas formas como uma dada linguagem é utilizada. Sabemos, por exemplo, que os livros de Stephen Meyer são qualitativamente diferentes dos de J.K. Tolkien, do Harry Potter, né? O que nos permite avaliar, escolher, distinguir e apreciar cada uma dessas maneiras de utilizar a linguagem literária não é adquirido intuitivamente e não advém apenas de nossa experiência pessoal com a literatura. Um conjunto de vozes e saberes subsidia essa capacidade. Esses saberes nos foram fornecidos na infância por adultos que orientaram nossas leituras e são atualizados cotidianamente na relação com nossos pares leitores. Então a gente faz muito essa analogia que a Rosália usa aqui da literatura com o cinema, que são ambas linguagens da arte, né, para trazer essa questão do repertório de cada um para essa história, né? Então, os desafios que estão postos para a gente, para finalizar, eu diria a vocês, primeiro é consolidar as ações nas escolas participantes, porque das 254, nem todas estão no mesmo pique. Tem escola que ainda está lá atrás, tem escola aí, como é que faz isso? Você não me disse quando eu começo, o que eu preciso fazer, não quero isso. Então, a gente até num seminário abriu espaço para dizer, olha, quem não quer ficar no projeto pode sair. Aí um professor disse, mas a gente pode dizer que quer sair? Eu falei, pode. Só 3 disseram que queriam sair. E dos 3, 2 já pediram para voltar. Então, a gente acha que está num caminho bacana, né? Fortalecer a rede de colaboração entre as escolas. Isso é um desafio. Dentro da própria escola e dentro dessa escola para outras escolas. Outro desafio, ampliar a discussão sobre o projeto envolvendo a direção das escolas,
os professores, e ó, já era, acho que foi a bateria dele que acabou, né? Envolver a direção, envolver os professores nessa discussão, contemplando a questão do protagonismo juvenil, porque a gente tem muito medo de deixar os meninos operarem as coisas, vai quebrar, não pode ser eles. E a gente tem escola que organiza muito bacana com os meninos essa experiência, né? Trazer essa discussão para o que a gente aprende com essa história toda. Então, uma questão de olhar para a própria prática, não como um acessório, mas como parte integrante do nosso trabalho e mais, como parte estratégica do nosso trabalho dentro da escola, com os meninos. Então, venha Maria Alva, que eu já estou terminando, e o computador ajudou a acelerar, porque ele apagou, então a gente termina mesmo, mas depois eu deixo aí o slide com o endereço do nosso blog, que tem tudo isso um pouco que eu estou falando, toda a relação dos filmes, a relação dos vídeos, a relação das escolas, as últimas notícias do que a gente anda fazendo, e a gente espera que vocês possam acessar e trazer contribuições para a gente também, dizer, olha, isso é bacana, mas se você fizesse assim, talvez fosse mais legal, e a gente trabalhar nessa perspectiva de constituir uma rede de colaboração, que é isso que a Inês disse, é tão importante a gente poder trocar, né? Eu não pude, o tempo aqui é curto e não dá para a gente falar de tudo, né? Do quanto a gente, como secretaria, tem sido assediado no sentido de ter parcerias com projetos de toda a ordem que vocês podem imaginar, desde a festa, no cinema, até projetos mais interessantes e que são realmente efetivos parceiros da gente. E a gente está muito certo do que a gente quer. A gente pode não ter certeza de como a gente vai chegar lá, né? O que a gente vai fazer, porque isso se dá no processo. Mas a intencionalidade tem que ser muito clara. Senão a gente se perde, se desvia no caminho, e como diz o coelho para Alice, do País das Maravilhas, né? Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer direção te serve. Então a gente tem que saber direitinho onde a gente quer chegar para poder avançar. Desculpem, muito obrigada pela paciência de vocês, e aí estou à disposição para a gente continuar conversando.